Vezes em que os militares deram certo no poder em terras tupiniquins. Tudo começou com um golpe militar e a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, quando eles depuseram o Dom Pedro II e colocaram fim à monarquia, com os dois primeiros presidentes do Brasil republicanos sendo militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Esse período ficou conhecido aí como República da Espada. O Brasil foi governado por militares. E qual foi o resultado disso? Encilhamento, ou seja, houve uma crise econômica, por conta da impressão de dinheiro ali para tentar resolver alguns problemas na época, advento da política do café com leite, do coronelismo, do voto de cabresto e de várias situações e circunstâncias de corrupção que praticamente naquela época era generalizada com a política dos governadores, que envolvia ali as esferas municipal, estadual, federal, e tudo isso levou a um novo movimento militar. Agora, na década de 1920, em um movimento militar contra toda essa bandalheira, essa roubalheira, essa corrupção generalizada. Esse movimento ficou conhecido como tenentismo. Mais uma vez, os militares querendo poder, querendo tirar o poder daqueles que eles haviam colocado no poder. Aí, em 1930, nós tivemos mais um golpe, o golpe de Getúlio Vargas, ele que, apoiado pelos tenentes e muitos outros militares, deu início à Era Vargas. O resultado da Era Vargas foi corrupção, perseguição a opositores, crise política e 15 anos de poder autoritário do Vargas. A solução que eles encontraram para substituir o Vargas, esse regime autoritário, foi eleger mais um militar, o Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito em 1945, ele governou aí de 46 a 51, quando depois de mais um sucesso, entre aspas, de governo militarista, o que aconteceu? O povo não queria mais militares no poder, sentiu saudades de um outro ditador que foi apoiado por militares, que foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas acaba sendo eleito presidente e volta ao poder, fica de 51 a 54, e 54 Getúlio suicida, após pressão aí por conta da corrupção no seu governo e também por conta de que ele andava perseguindo os seus opositores. Teve até um incidente com Carlos Lacerda, em que um segurança do Getúlio Vargas teria atirado e matado uma pessoa lá do lado e acertado também um tiro no Lacerda. 10 anos depois, mais um golpe militar com a justificativa de livrar o país aí de um suposto risco de revolução socialista, comunista. E aí, de 1964 a 1975, nós tivemos os militares no poder. E, teoricamente, nenhum deles se corrompeu. Teoricamente, claro. Porque não havia fiscalização. Eles não deixavam fiscalização, havia censura à imprensa, os jornalistas não podiam investigar. E eles mesmos controlavam os órgãos fiscalizadores da corrupção. Apesar de que também nesse contexto foram realizadas as obras mais faraônicas da nossa história. Todas elas foram produzidas nesse período, como a construção da usina de Itaipu, a construção da ponte Rio-Niterói, até que na minha cidade construiu um elefante branco, o estado de João Avelange, que foi um dos maiores do mundo, com capacidade para 90 mil pessoas. Ele foi construído em Uberlândia. Tudo isso com as empreiteiras que depois, do século XXI, estiveram envolvidas na Lava Jato. Olha só como os militares são bons. O resultado do governo dos militares de 64 a 85 foi uma dívida externa gigantesca. A inflação saiu do controle. Houve um aumento da violência na época do regime militar. Houve um aumento também da criminalidade, principalmente nas capitais, em especial no Rio de Janeiro. O maior sucesso do cinema brasileiro, que é A Cidade de Deus, trata do período militar, do Zé Pequeno, toda aquela questão da violência nas favelas, que era na época da ditadura militar, aquele filme. E em São Paulo também a mesma coisa, movimentos aí, o Comando Vermelho nasce nesse contexto, o PCC um pouco depois de São Paulo, mas tudo filhos de uma mesma época, de um mesmo contexto histórico, de uma mesma circunstância histórica. Em 2018, Bolsonaro, capitão do Exército, capitão reformado, que inclusive havia sido expulso, depois foi reintegrado, teve alguns problemas, alguns BO, chegou a ser preso por tentativa de um atentado terrorista do Exército, e o Mourão também é um general vice do Bolsonaro. Eles foram eleitos aí junto com outros tantos militares, tanto das polícias quanto também das forças aí, das forças armadas, seja do Exército, Marinha, Aeronáutica, outros tantos das Forças Armadas do Brasil, lá fora, para inúmeros cargos. Eles foram eleitos aí para inúmeros cargos do Legislativo e do Executivo em 2018. Aí a esperança qual que era? Eleger essa galera toda, acabar com a corrupção, e tentar colocar o Brasil nos trilhos da boa economia.
respaldo histórico que eles tinham para poder fazer isso e colocar mais uma vez os militares no poder? Nenhum. É só a gente olhar os exemplos que eu citei. O resultado. A esperança era uma, mas qual foi o resultado do governo Bolsonaro? Rachadinha, tentativa de compra de vacina superfaturada para a Covid, pastores exigindo barras de ouro em troca de verbas do Ministério da Educação, mais de 8 mil militares em cargos comissionados recebendo salário duplicado, 2 vezes o salário como militar, e o salário do cargo ali o cargo comissionado. Fora os que receberam também, os militares que receberam auxílio emergencial, o orçamento secreto liberando verba aí para o Centrão, né? E ainda mais um bocado de coisa que a gente vai descobrir à medida que o próximo governo aí for investigando, porque o Bolsonaro também cooptou os sistemas de investigação. E aí hoje tem gente na porta dos quartéis pedindo a volta dos militares, olha só, que merda, né? Então minha teoria é a seguinte sobre os militares. Os militares eles criaram a merda que é o Brasil e criou propositadamente. Com qual objetivo? Com o objetivo aí de para que eles pudessem sempre se vender como a solução e a salvação. Eles querem isso, eles gostam disso, por isso que muitos deles estão achando o máximo a galera tá postada em frente aos quartéis, exigindo que eles façam uma intervenção, né? Na época da ditadura militar, por exemplo, eles tiraram do currículo escolar disciplinas de humanas e substituíram essas disciplinas, como filosofia e sociologia, por doutrinação ideológica. E essa galera fica falando de doutrinação ideológica, né, através de disciplinas aí como estudos sociais, que eles criaram, OSPB, que é a Organização Social e Política do Brasil, teoricamente científicas, mas não. Eram extremamente ideológicas, uma ideologia positivista, uma ideologia de direita, uma ideologia conservadora em vários aspectos, e para frear qualquer tipo de manifestação de esquerda ou crítica mesmo ao regime militar. O problema dos militares foram eles ter ganho a Guerra do Paraguai, pois ali os milicos tupiniquins brasileiros eles começaram a achar que manjavam alguma coisa além da roda uns dos outros nas campanhas militares. Então é isso aí. Gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe e salve, né, para poder assistir novamente em outra oportunidade. E assim, ative o sininho, comece a me seguir, me ajude, beleza? Hasta la vista, até a próxima.